Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. E com os teus olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração agora. Esvazie-se de tudo aquilo que no teu dia, na tua rotina, tem te afrontado, tem te esmagado e tirado a tua paz, o teu sossego. Vamos agora, teu encontro com Deus, falar com o Santo de Israel, aquele que tudo pode, e como diz a palavra, tudo é possível que crê. Ó meu Deus, venha sobre a vida do teu povo agora, que irá te exaltar, te glorificar e te adorar, aleluias. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo entre nós. Cante, igreja, bem forte para Jesus. Fique à vontade entre nós. Declare: somos teu povo, ó Deus. Diga para Jesus: somos teu Israel. Vem como um rio, vem como um rio, vem Espírito, vem com o Espírito de Deus, teu povo clama por ti. Declare: seja bem-vindo. Sim, meu Deus, seja bem-vindo, Pai. Vem agora, Espírito Santo, e encha essa pessoa que fala contigo, que exalta o seu nome, que te glorifica, meu Pai, através, Senhor, dessa adoração, e te chama, Senhor, pelo nome, para que tu venhas, Senhor, em profecia e encha ela do teu Espírito Santo agora. Cante, igreja. Seja bem-vindo entre nós. Bem forte agora. Fique à vontade entre nós. Erga as tuas mãos e declare: somos teu povo, ó Deus. Diga para ele: somos teu Israel. Somos teu Israel. Aleluia. Vem como rio, vem Espírito, vem com o Espírito de Deus, teu povo clama por ti. Declare: seja bem-vindo. Oh, glórias, vem como um rio, vem como um rio. Oh, aleluias, vem com o Espírito de Deus, teu povo clama por ti. Seja bem-vindo. Aleluias, aleluias, glórias e glórias e glórias e glórias, aleluias, aleluias, aleluias. Diga aleluias, diga aleluias, diga aleluias, diga glórias e glórias e glórias. Com os teus olhos fechados, eleve agora os teus pensamentos ao alto, estenda as suas mãos e entregue para o Senhor as tuas causas. Pois o Senhor Jesus é o nosso advogado, e é através dele, conforme ele disse, conforme ele havia dito, que ninguém vai ao Pai senão por ele, através dele, e é no nome dele, é no sangue do Senhor Jesus, que todo o mal
é destruído, que todas as trevas são dissipadas, que tudo aquilo que não provém da luz é destruído agora na tua vida, nos teus sonhos, na tua família, seja qual for a causa, pois nós cremos num Deus que abriu o mar vermelho, num Deus que trabalha, num Deus que vive. Ó meu Pai, essa pessoa, ela diz para o Senhor agora o que tem afligido, mas ela diz, antes de tudo, meu Pai, em primeiro lugar, que te adora, e que ela busca a tua face incansavelmente, conforme, Senhor Jesus, tu dissestes um dia, conforme está escrito na palavra, que no mundo nós teremos aflições, mas tu dissestes que venceste a morte, que trouxestes a vida e que nos restaurastes a grandeza pela tua graça de morarmos com o Senhor dos exércitos na glória. Oh Santo Deus, ministra, meu Pai, no coração desse teu filho, meu Pai, que nesse momento ele se derrama, ele prostra-se aos seus pés, ele até chora, meu Deus, mas é aos teus pés que ele pranteia, meu Pai, é aos teus pés que ele se curva, é para ti, meu Pai, que ele faz reverência, é para ti que ele estende a mão, Senhor, é para ti que ele clama, é para ti que ele confessa, meu Deus, todas as falhas, e é a ti, meu Deus, que ele adora essa noite. Aleluias. Oh, glórias e glórias e glórias. Fale com o Senhor, igreja, fale no teu íntimo agora, fale em voz alta se você quiser, não se importando com quem está ao teu lado, mas revele para o Senhor a vontade que você tem de o adorar, de o glorificar, a fé que você tem em servir, em estar na presença dele, o temor que você tem pelo nome que está sobre todo nome. Oh, meu Deus, acalma, Senhor, a tempestade, tira, meu Deus, essa pessoa do laço agora. Talvez, meu Pai, um familiar que esteja passando por uma dificuldade financeira ou na área da saúde, um problema de vício, do álcool, do cigarro, da droga, do crack, da maconha, até, meu Deus, a prostituição, meu Pai. Ó Espírito Santo, visita agora aquela pessoa que se encontra enferma, Pai, talvez no leito de hospital, Senhor, sem nenhuma perspectiva a mais, Senhor, segundo a visão humana, mas cremos, Senhor, num Deus do impossível, num Deus que trabalha, e é para ti, meu Deus, que declaramos toda a honra e toda a glória nesse momento, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, e te adoramos, e te exaltamos, e te glorificamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém, igreja, graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Então, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Você que trouxe a sua Bíblia, você abra agora a sua Bíblia, amém, lá no livro de 1 Samuel, amém, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diga graças a Deus, amém. Você que de alguma forma está ouvindo essa mensagem que agora levamos a você através da internet, eu peço que você nesse momento você se esvazie, você não olhe as circunstâncias, não olhe o tamanho do gigante que tem vindo sobre a sua vida,
amém? Mas que você, nesse momento que você adorou, que você orou agora conosco, aqui na Igreja Internacional Graça e Vida, amém? Que você venha a se sentir agora um escolhido, porque tu és o escolhido. Cada um de você aqui presente, cada um de você que ouve agora, é um escolhido pela graça que o Senhor Jesus nos trouxe, pelo intermédio da expiação que Ele sofreu no Calvário. Amém, igreja? Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é sublime, Deus é maravilhoso. Amém, igreja? Abra agora 1 Samuel 17, amém? No versículo, em nome de Jesus, 32, amém? E ali diz, como título, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Olha só, Davi, ele dispõe-se a pelejar contra o gigante. Então você vê que tem algo grande aqui, tem algo poderoso aqui nessa introdução, nesse título, a partir do versículo 32 de 1 Samuel 17. Amém? Então você observa que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E hoje, como tema dessa mensagem, né, dessa palavra que você que está se dispondo a ouvi-lo, Deus tem um propósito, Deus tem algo urgente para fazer, Deus tem um milagre para operar na tua vida. E a mensagem é: os milagres estão disponíveis em sua vida. Então eu quero que você levante a tua mão direita agora e diga assim: Senhor, eu recebo essa profecia em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, ali está escrito: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém, igreja? Então você observa, né, que o gigante, amém, que aqui se fala, é o gigante Golias, né? Aquele que muitas pessoas falam sobre ele, mas como apenas uma ilustração de uma história, né? Mas o que está na palavra é verdade, né? O que está na palavra é ministério, o que está na palavra é propósito para a sua vida, o que está na palavra de Deus, né, são testemunhos vivos, né, para que nós venhamos a nos edificar e receber a graça de Deus. Amém? E eu quero dizer que se tem um gigante levantado na tua frente, que se tem uma barreira intransponível aos teus olhos, amém? Que se tem uma muralha que se estendeu ao teu redor e você não pode mais olhar para os lados, nem para trás, amém? E até para frente você está impedido de olhar, mas eu quero te dizer que você pode olhar para o alto, né? Porque o socorro, ele vem do alto, ele vem do trono da graça de Deus, amém? E ali Davi estava dizendo para rei Saul, para que ele não viesse o que é desfalecer o coração de ninguém por causa dele. Quer dizer, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? Dele o gigante, dele o problema, dele a situação que você está vivendo, que você tem vivido e que você não tem conseguido o quê? Se libertar, não tem conseguido ver uma luz no fim do túnel. Amém? E aí Davi diz: teu servo, amém? E pelejará contra este filisteu. Quer dizer, Davi está se propondo, amém, aos olhos da fé, pelejar contra aquele gigante que naquele tempo, né, a terra dos gigantes ali, não é isso? Os gigantes naquele tempo eram homens de quase 3 metros de altura, e Davi, pequeno, formoso, frágil, na sua aparência, no seu semblante, mas dentro dele havia uma fé, um Deus vivo manifesto na vida dele, amém? E Davi ali, ele já frequentava a casa do rei, porque Davi, ele foi até chamado
certo dia para cantar para o rei, porque o rei andava atribulado, porque havia uma profecia dizendo que o trono dele, seria passado de mão. Amém? E ele tentava entender e saber e descobrir quem era esse que assentaria-se ao trono. Amém? E mal sabia ele que era Davi. E diz o versículo 33: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha só, igreja, o que os olhos veem, dizem que o que os olhos veem, o coração sente. Amém? E quando Davi falou para Saul, para que não desfalecesse o coração, para que ninguém viesse a se atemorizar, porque ele estaria diante dessa peleja com o filisteu, o que Saul ali contemplou foi apenas o que ele enxergava. Amém? Com os olhos carnais. Amém? Com os olhos que tinha e que tem um limite. Amém? Saiba que aquilo que nós enxergamos ao nosso redor é limitado. O plano de Deus vai muito mais além. Amém? A situação que você talvez esteja passando, eu creio que nos teus olhos e até as opiniões adversas dos familiares, dos amigos e etc., tem sido mensagens de conformidade, de derrota muitas das vezes, até tentando ajudar, amém? Mas não entendendo que existe um Deus do impossível, um Deus que pela fé que você manifesta, não pelo aquilo que você vê, mas pelo aquilo que você almeja receber, Ou seja, o resultado positivo, a luz no fim do túnel. Amém? O Senhor Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. E aí, o rei Saul aqui, ele chegou a escarnecer, de Davi, porque ele diz: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, ele estava querendo dizer que Davi era inexperiente, que Davi não tinha condição de vencer um homem daquele tamanho, pela sua força, pelo seu vigor, pela sua astúcia. Amém? Mas, queridos irmãos, não deixem que as críticas e as palavras de derrota o impeçam de perseverar, pois você, como Davi, tem Deus para lutar por ti. Aleluia! Diga glória a Deus. Vá em frente, não fique retendo a sua bênção. As pessoas podem tentar o quê? Desencorajar você com comentários negativos e até escárnios. Mas a grandeza de Deus, ela te provém isso. As promessas de Deus, amém? As 613 promessas que estão escritas na Bíblia, conforme o número de ossos que tem no teu corpo, elas são de verdade. Amém? Lute, pois nessa luta, igreja, nessa batalha que você está, pela tua família, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, tua filha, por um amigo, por um propósito de trabalho, por um propósito financeiro, por um propósito de cura, de uma doença, de uma enfermidade. Amém? Já é vitória, igreja. Consuma essa vitória. Faça como Davi aqui. Amém? Em nome de Jesus. Observe que aqui no versículo 34 disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim, versículo 36, farei o teu servo o leão com o urso, assim será este incircunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou quem? Os exércitos do Deus vivo. Amém, igreja? Então, Davi aqui,
ele era imbuído de uma fé, de uma certeza de que Deus era com ele e de que ninguém que afrontasse o Senhor dos exércitos, do Deus vivo, o exército do Deus vivo, poderia prevalecer. Disse mais Davi no versículo 37: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém, igreja? E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Quer dizer, Saul aqui ele se submeteu e disse para que Davi fosse e que o Senhor fosse com ele. Amém? Mas ao mesmo tempo ele quis proteger Davi, ele quis colocar em Davi uma armadura feita pela mão do homem. Amém? E aí Saul deu as vestes, a Davi e colocou-lhe um capacete de bronze e vestiu-lhe com uma couraça. E diz no versículo 39 que Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Quer dizer, ele nunca havia usado o tipo de armadura, de vestimenta. Amém? Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, em outras palavras, 5 pedras, e pô-los no alforje de um pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Amém, igreja? Então Davi, ele se despiu nesse momento de tudo aquilo que aos olhos humanos viesse a protegê-lo. Amém? Ele se despiu de tudo aquilo que aos olhos dele pudessem trazer o que? A derrota, o impedimento. Amém? Não que você não tenha que se proteger, não que você não tenha que procurar refúgio. Amém? Mas aqui a palavra está nos revelando que Saul, ele não creu naquilo que Davi havia dito, que haveria uma peleja e que o Senhor dos exércitos traria vitória. Amém? Assim como muitos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, até escarnecem, até zombam de você, acham que você é louco, porque o Deus que você almeja, que você crê, é Espírito. Amém? É luz, é pleno, é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele vai, envia seus cavalos e cavaleiros, amém? Para saciar a tua sede, para curar, para libertar, para tratar. É um Deus, igreja, que Ele te toca, Ele te enche, Ele te exalta quando você glorifica o nome dEle. Amém? Então, meu filho e minha filha, meu irmão, minha irmã, você que está passando pela prova, que está passando essa situação, amém? Nesse momento, que só você e Deus sabem, porque você revelou para Ele no início, dessa palavra, dessa busca que nós estamos fazendo hoje, amém? O nosso Deus é o Deus da graça, porque Jesus veio em favor de nós, e é o Deus da vida, porque Ele quer te dar a vida eterna. Por isso o nome dessa igreja é Internacional Graça e Vida. Amém? Para que você tenha o quê? Tenha graça, receba ela ainda em vida aqui na terra e vá com Jesus para a glória. Mas que você aqui, nesse planeta onde você vive, você possa comer o melhor dessa terra. Assim como o Senhor Deus disse a Moisés e ao povo, ainda no deserto: eu sou o Senhor que te sara. Eis que eu vou vos dar a terra que emana leite e mel. Amém? Só que nós temos que buscar por ela, igreja. Nós temos que nos esvaziar da nossa armadura, do nosso talvez, quem sabe, Hoje eu vou, hoje eu não vou, eu creio, eu não creio. Amém? Você tem que se libertar de toda a fofoca,
a tendência do mundo, de tudo aquilo que vem corromper a tua fé e te bombardear e te desanimar, amém? Porque Satanás, ele está solto aí fora, o inimigo das nossas almas, o inimigo do Pai Celestial, ele tem atuado na vida de muitos de nós, amém? Nós não podemos o que? Fechar os olhos, nós temos que abrir os olhos da fé e fechar os olhos da carne, amém? Toma posse do milagre, porque ele está disponível, então receba ele, amém? E aí diz assim na palavra, que Davi, ele tomou o quê? Ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, né? Ou seja, 5 pedrinhas ali, que vieram, né, a serem as armas que ele haveria de usar, né, pela fé, para manifestar o milagre, o poder de Deus, amém? E no versículo 41, o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. Então ali começou o que? A peleja, né? E o gigante, igreja, tem vindo sobre a sua vida, ele tem vindo lhe afrontar, lhe atormentar, usar muitas das vezes a pessoa que você mais ama para te machucar, para te ferir, amém? E aí, como o inimigo, ele sabe onde ele nos toca, onde ele pode tocar, muitas das vezes ele nos derrota, ele nos derruba, ele nos machuca, e faz com que nós venhamos a machucar os nossos entes queridos, aquela pessoa que também nós amamos, ou nos entristecer com ela, amém? Mas saiba que em nome de Jesus, só quem toca na tua medula é o Espírito Santo de Deus, amém? Deus não vai permitir que você seja destruído, a não ser que você não permaneça na presença dEle, a não ser que você não creia que Ele pode transformar essa água amarga que você tem consumido em águas doces, amém? Como o Senhor Deus, Ele transformou as águas de mar, amém? Para que o povo ali que estava murmurando viesse a beber dessa água, amém? Viesse tomar uma água limpa, pura e saudável, amém? E para que aquele milagre ocorresse, outrora, Deus usou a vida do seu servo Moisés, que manifestou o que? Aquilo que Deus mandou fazer, amém, igreja? Então você tem que entender que o que a Bíblia te manda fazer é profecia e é para operar milagre. Se Deus falou, está falado, e você faça aquilo que Deus falou. Diga para Ele: eis-me aqui, meu Senhor, toma minha vida pela tua mão, meu Pai. Eu creio no sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim. Eu creio que eu já estou liberto, que eu já estou curado, que eu já estou renovado. Eu creio que a minha família será salva. Eu creio que eu já estou salvo, porque eu estou na tua presença. Eu não vou permitir que nenhuma conversa e fofoca venha a me impedir da eleição que o Senhor já fez aí no céu, em favor de nós, em favor de mim. Eu vou lutar por mim e vou lutar pela minha família, pela minha casa. E eu não aceito o mal como resposta, mas eu amarro e destruo agora toda enfermidade, todo problema na área sentimental, na área conjugal, na área familiar, todo problema de saúde, todo problema financeiro. Eu coloco nas tuas mãos, meu Senhor. Fala assim, igreja, determine dessa forma, em o nome de Jesus, e eu vou confrontar com esse gigante. Mas quem está na frente da peleja, Senhor, é o teu exército. Mas pela fé, eu me disponibilizo a essa luta agora. E nas tuas mãos eu entrego, meu Pai, a minha vida, a minha luta, em nome de Jesus. Então diz que o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Por quê? Né? Por quê? O filisteu olhou com seus olhos e viu aquele menino, aquele rapaz pequeno, frágil, com 5 pedras e uma funda na mão, sem armadura, despido, amém? Aos olhos dele, né?
E o que ele fez? E o que tem acontecido contigo muitas das vezes, igreja? As pessoas têm zombado da sua fé, da sua aparência, amém? Da sua fragilidade aparente. Mas você tem um Jesus, tem o Espírito Santo, que te renova, te dá força e te faz o quê? Te faz enxergar a glória dele. E pela fé, você recebe um milagre urgente, sobrenatural na tua vida. Amém? Porque aqui está dizendo assim, ó. Disse, pois, o filisteu Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha só o que o gigante falava para Davi. Olha o ódio, o rancor, né? A falta de temor, amém? A incredulidade, né? E contemplando só aquilo que se vê. Mas Davi, ele via já aquele gigante derrotado, caído por terra, amém? E da mesma forma você tem que enxergar o problema que você tem vivido já derrotado. Você já tem que enxergar a vitória, né? Jesus disse: mostra a minha fé, que eu te mostro as minhas obras. Mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. É dessa forma, igreja. As obras do Senhor Deus estão prontas. Os milagres estão preparados para nós. Mas nós temos que mostrar a Ele a nossa fé. E a fé é crer naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê não precisa ter fé para conquistar. Amém? E aquilo que você está vendo agora é o mal, é a condição de destruição. Amém? Você parou de frente ao muro e você não consegue o que? Transpor essa barreira. Amém? Mas se você tem fé, você agrada a Deus. E Deus quer que nós venhamos a manifestar essa fé nele. Amém? Não apenas crendo naquilo que se vê, na força do nosso braço. Amém? Naquilo que o ser humano pode fazer. Amém? Naquilo que as pessoas podem ter condições de estar resolvendo, solucionando. Porque aí não há o sobrenatural, aí é natural. Aí nós mesmos resolvemos aqui embaixo. Mas aquilo que provém de Deus vem do alto. É sobrenatural. É isso que eu quero te falar essa noite. Que se você não tem conseguido sozinho vencer, então é hora de disponibilizar e abrir o coração e permitir que Deus ele venha operar, venha agir. E venha te livrar, venha te libertar, venha te consagrar como filho, como Ele quer. Te entregar o que? O presente, o milagre, a resposta. Amém? Abrir teus caminhos, tirar a escuridão da tua frente. E quando ela vier novamente para tentar te derrubar, você já vai estar na luz, né? E diz a palavra que quando o Senhor Deus disse haja luz, as trevas se confundiram, as trevas não puderam com a luz, porque não entenderam a luz. E assim Satanás ele não pode entender você, ele não pode tocar em você, mas ele vai tentar. Mas se você permanecer na luz e firme na presença do Senhor, do Santo, do Senhor dos Exércitos, como Davi, nenhuma condenação, nenhuma afronta, amém? Nenhum pecado que você cometeu lá atrás vai te derrubar, vai te desanimar, porque todo aquele que nele crê vence o mundo. Se você entregou sua vida para Jesus, ele diz que eis que todos os teus pecados estão perdoados. Então permaneça, fique firme, amém? Fique firme, porque a vitória é sua, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? E aí Davi disse, porém, ao filisteu, está escrito no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens o que é afrontado. Amém, igreja? Diga graças a Deus. É assim que você tem que agir, é assim que você confronta o mal, as situações diversas. Mas entenda que você não vai confrontar com a pessoa, mas com o quê?
os principados e as potestades. Você vai determinar em o nome de Jesus que esse mal saia e que ele não tem o que poder com nenhum objeto fundido pela mão do homem, preparado e forjado pelas mãos diabólicas de Satanás. Amém, igreja? Porque Davi aqui ele disse, né? Porém, ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Receba, igreja. E ferirei-te e te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há o que? Deus em Israel. Amém, igreja? Toda a terra saberá que há Deus na tua vida, que você serve um Deus vivo e poderoso. Amém? Que você serve aquele que veio, conforme disse a profecia lá em Isaías 53, mas ele tomou sobre si todas as nossas dores e transgressões. Amém? Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias. Diga, igreja, diga glória a Deus, diga graças a Deus, receba do Senhor a bênção essa noite, receba o milagre que está disponível para a tua vida agora, receba em nome de Jesus. Amém? Versículo 47, e sabendo toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele o que? Vos entregará na nossa mão. Amém? Então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, amém, igreja, é contigo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Gostaria que você ficasse de pé agora, para que nós viéssemos a orar por você. E você vai externar, você vai abrir seu coração, você vai esvaziar de toda a armadura que tem vindo sobre você, né? De toda a lança que tem sido lançada sobre a sua vida, de toda a seta, de toda a discórdia, de tudo aquilo que tem vindo para poder te destruir. Amém? Se esvazie, peça perdão ao Senhor agora, coloque para Ele a tua vida de corpo, alma e espírito, fale com Ele em nome de Jesus, né? Entregue para Ele os teus propósitos agora. Amém? Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, canta lá, barachuriandalaias, poderoso de Israel. Pai, recebemos, Senhor, o teu maná, meu Deus, essa palavra maravilhosa, meu Deus, esse confronto, meu Pai, entre o bem e o mal, onde, meu Deus, com as lanças, com os escudos, armaduras, Pai, os gigantes têm se armado, se estruturado para construir ao nosso redor uma muralha, Pai, uma muralha de escravidão, ó meu Deus, de conceitos mundanos, de tendências, de modismos, Pai. Ó poderoso de Israel, todas as enfermidades que têm assolado a humanidade, todas as pragas, todos os vícios, toda a maledicência, toda a obra da carne, meu Pai, toda a pornografia estampada, meu Deus, nos canais de TV, nas bancas de jornais, Pai, tudo aquilo que tem vindo sobre a vida dos nossos pequeninos, Pai, em escolas, onde quer que eles vão, meu Pai, infelizmente até nos seus próprios lares. Ó meu Deus, toca, meu Deus, em toda essa maldade, Pai, essa perversidade agora, Pai, e livra, Senhor, do cativeiro teu povo, como tu livraste, Senhor, na antiguidade, como tu tiraste, meu Pai, uma nação inteira das mãos, Senhor, de Faraó, e fizeste, meu Pai, passar ao mar vermelho, abriste o mar, meu Deus, da glória na frente deles, e ali, meu Pai, o povo
eleito, Senhor, ele foi salvo. E todo gigante que veio, meu Pai, para destruí-lo, com as suas carruagens banhadas de ouro, foram afogadas, Pai, quando o mar se fechou novamente pela tua ordem. Poderoso de Israel, abra, Senhor, o mar da justiça agora na vida dessa pessoa que nesse momento está orando conosco aqui na igreja, Pai, e onde quer que ela esteja agora, pelos canais da internet, que nós temos usado, meu Pai, para levar as mensagens da cruz, meu Deus. Sabemos, meu Pai, que não somos nada, mas Tu usa, Senhor, as nossas vidas em prol, meu Pai, do Teu reino, e eu Te dou graça, Senhor, porque na minha insignificância, meu Pai, absoluta, ó meu Deus, Tu tem trabalhado, meu Deus, não por mim mesmo, mas pela Tua graça, e levado ao povo a mensagem da cruz, meu Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, essa pessoa agora coloca nas Tuas mãos, Senhor, a vida dela. Visita agora, meu Senhor, visita agora o íntimo dela, Pai. Traz o refrigério, traz o vigor, traz a visão, meu Pai, que Tu destes a Davi, meu Pai. Dê essa pessoa um coração segundo o Teu coração, meu Pai, assim como Tu vistes em Davi esse coração, meu Pai. Não permita, meu Pai, que a condenação, meu Pai, o jugo do mundo, a língua das pessoas, seja familiar, seja amigo, seja lá quem for, meu Pai, venha assolar essa pessoa, venha desanimar, venha tirá-la da Tua presença, meu Pai. Porque na Tua palavra está escrito: eis que todos os teus pecados são perdoados. E diz também que tudo é possível ao que crê. Ó meu Deus, essa pessoa, ela bebe do cálice da salvação essa noite. Ela toma posse, meu Pai, da aliança que o Senhor fez conosco. Porque outrora ela não sabia, meu Pai, mas agora ela tem andado nos Teus caminhos, tem andado edificando, tem colocado continuamente, Senhor, a vida na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos e Te adoramos e Te exaltamos e determinamos, meu Pai, que o Senhor vai fazer acontecer, conforme diz essa canção que agora iremos ministrar e Te adorar em espírito e verdade, em nome de Jesus. Com a mão no coração, igreja, com a mão no coração, com os olhos fechados, amém? Você que está em casa, você que está ouvindo pela internet, coloque a mão no seu coração, feche teus olhos, aí onde você está agora, e creia que Deus, Ele vai fazer acontecer. Aleluias, oh glórias. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Declare: não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer, o que se... oh glórias. E pode a Deus, eu sou com filho, eu sou teu filho. Aleluias, oh glórias. Meu Deus, fala o coração, meu Pai, do Teu povo essa noite. Aleluias, oh glórias. Pergunta para si mesmo: onde está Deus? Cante, igreja. Boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Aleluias. Coloque a mão no seu coração, igreja. Fale com o Senhor, fale com o teu Deus, exalte o nome dele, creia no milagre agora, creia no sacrifício do Senhor,
em prol de você, teu semelhante. Pergunta para si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas estas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor, o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Dê glória, igreja. Glorifica o Senhor em nome de Jesus. Ele é contigo. Aleluias, aleluias. Ele é contigo. Oh, glórias e glórias e glórias. Aleluias. Pai querido e amado, é por isso, Senhor, que nos prostramos aos teus pés, meu Deus. Curvamos as nossas cabeças, Pai, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Ó, meu Deus, oramos, Pai, por cada pessoa aqui na igreja, por cada foto, meu Pai, colocada aqui sobre a arca, por cada pedido escrito, meu Pai, de próprio punho, e manifesta uma fé, meu Pai, colocado ali na arca por cada pessoa que tem aqui vindo, Senhor, em prol de causas familiares, em prol de necessidades diversas, Pai. Ó, meu Deus, visita cada familiar agora, de cada pessoa aqui presente, pois Tu és um Deus onipresente, e na Tua onipotência, meu Pai, a Tua mão não está encolhida, Pai, mas ela está estendida sobre a face da terra. E os Teus ouvidos, Pai, não estão embargados, mas abertos para ouvir o clamor do justo. Ó, meu Deus, e o justo é aquele que busca no Senhor a resposta, e não na mão do homem, e não se interioriza, mas busca a Tua presença, e não se conforma, mas busca o milagre. Ó, meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos a Tua igreja, eu entrego nas Tuas mãos os pedidos que estão aqui sobre o altar, meu Deus, representados por fotos, por caligrafia, colocadas ali dentro da arca, Pai. E o Teu povo presente, Senhor, ele Te exalta, ele Te glorifica, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus, e uma forte salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus.